Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar como eu faço os fundos das minhas aquarelas. Então, gente, primeira coisa que eu tenho que falar pra vocês, antes de começar esse vídeo inteirinho, é esse cenário aqui. Quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu me mudei recentemente, então vocês têm que dar adeus ao meu antigo cenário do meu quarto. Porém, como a gente ainda tá em processo de mudança aqui, ainda não arranjei um cenário fixo pro canal, então vocês vão ver algumas alterações aqui ao longo dos vídeos do canal, ok? Mas, atualmente, nosso fundo é este aqui. Até que eu arranje um novo fundo que combine com o canal, enfim, fiquem tranquilos, vai rolar, ok? Mas enfim, gente, muitos de vocês pediam pra eu fazer um vídeo ensinando como é que eu faço os fundos, que são basicamente os mesmos fundos que eu faço na maioria das minhas aquarelas. Vou colocar aqui alguns exemplos para vocês, principalmente as minhas encomendas também. Então é por isso que eu resolvi trazer uma encomenda aqui, inclusive, e fazer o fundo dela juntinho com vocês. Eu sei que é um vídeo muito rápido, porque meus fundos eu faço muito rápido, também é um ensino muito rápido também, é uma coisa muito simples, não é muito difícil, não é muito complexo. Mas como vocês queriam um vídeo, eu trouxe um vídeo, mesmo que seja rápido e fácil de aprender, eu trouxe pra vocês, que eu sei que vocês, quando vocês pedem, eu trago, gente, é isso. Mas enfim, gente, espero que vocês gostem do vídeo, não se esqueçam de curtir o vídeo, comentar aqui outros vídeos que vocês querem aqui nesse canal, se inscrever no canal, gente, não esqueça de todos os passos, porque o YouTube vai entender que você tá gostando dos meus vídeos e você quer mais, entendeu? Você quer mais, então comenta, curte, se inscreve e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo nesse canal. E é isso, gente. Bora pro vídeo. Então, gente, vamos aprender esse fundo? Vamos aprender a fazer fundo de aquarela, que eu sei que, olha, vocês vão surtar com esse vídeo. É o vídeo mais pedido do meu canal. Vai ser um vídeo super curto, mas vocês pediram, então vai ter. Porque, assim, é realmente muito fácil, entre aspas, mas eu sei que muita gente tem dúvida e faz uma diferença, né? Faz uma diferença muito nos nossos retratos em aquarela. Mas vamos lá, gente. Então, a primeira coisa é que, vou só explicar isso aqui, essa encomenda que eu estou aqui fazendo, é uma encomenda em A2, por isso que vocês nem conseguem ver as bordas, porque ela é gigante, ela é gigantesca, ok? Então, eu resolvi até trazer ela porque vai ser uma encomenda que o fundo vai ser mais demorado, então vai ser um processo mais lento pra vocês, não vai ser tão rápido, então o vídeo fica mais explicativo. E outra coisa também é que quando eu faço a encomenda, eu sempre deixo a escolha do fundo para os meus clientes. Eu sempre explico o tipo de fundo que eu faço, então são fundos de cores. Quando eles querem um fundo mais elaborado, eu sempre explico também que vai ter valor a mais, mas enfim, isso é coisa de outro assunto que a gente não tem que falar. Mas a maioria dos meus fundos para as minhas encomendas são fundos de cores, né? Com esses aspectos de aquarela, saindo bem abstrato, que eu acho muito bonito, que dá uma grande diferença na pintura. E eu sempre deixo a escolha do cliente pra ele escolher as cores. Às vezes os clientes até falam pra mim, não, Amanda, escolhe, vai, faz o que tu quiser e tal. Tá bom, ótimo. Mas esse cliente em específico, que é o Felipe, ele pediu para fazer este fundo aqui, inspirado em uma encomenda minha, que é um fundo bem colorido, é um fundo bem arco-íris. Inclusive, essa encomenda que vocês estão vendo aqui, eu amo ela. Foi de uma cliente que pediu pro casamento dela, gente. Eu achei linda, 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 linda. E agora, o Felipe pediu para fazer esse fundo na encomenda dele. E detalhe que ele pediu pra, inclusive, eu colocar mais amarelo e escurecer o azul. Foi o pedido dele, então o pedido dele é uma ordem. Mas enfim, gente, vou explicar aqui pra vocês como vão ser várias cores. Vai ser um pouco diferente do fundo tradicional que eu faço, que é de uma cor só. Então eu vou começar a misturar várias cores aqui no meio da pintura. Mas o processo é o mesmo, tá bom? Vocês vão ver aqui como é que eu faço esse fundo de aquarela saindo, que fica bem livre, abstrato e bem aquarela, né, gente? Acho que é exatamente isso. Fica bem um fundo que você vê que foi aquarela, sabe? Eu acho que fica muito bonito e eu adoro. Então vamos lá, gente. Como a pintura ela é muito grande, eu vou utilizar pincéis grandes. Mas se vocês tiverem com a pinturinha menor, vocês não precisam utilizar pincéis tão grandes, tá? Eu vou inclusive utilizar um gigante. Eu perdi, cadê ele? Meu Deus. Peraí. Então, eu tô com dois pincéis aqui. Esse aqui é o tamanho 18, olha como ele é gigante. E eu tô com esse pincel aqui que é o tamanho 8, se eu não me engano, ele é 8 ou 7. Eu vou usar os dois pra fazer esse fundo. Normalmente eu sempre uso esse pra fazer quando eu faço um A4, quando eu faço um A3. Mas agora que a gente tá fazendo um A2, eu vou utilizar um pincel bem maior, tá bom? Então, gente, afastei a pintura um pouquinho mais aqui pro canto, porque eu vou começar pelo canto aqui, fazendo a primeira cor. Porque, como eu falei, nessa pintura, nessa encomenda, o cliente pediu várias cores de fundo. Mas vocês podem fazer com uma cor só também, ok? Não tem nenhum problema seguindo o mesmo processo que eu vou fazer por aqui. Então eu vou começar pela primeira cor que tem ali na paleta, que é o azul mais escuro que ele pediu. Então vamos aprender como fazer esse efeito, né, de aquarela saindo da pintura. Então, gente, uma coisa bem importante agora, eu tô limpando o meu godê porque eu vou trabalhar com várias cores nessa pintura. Mas você que for trabalhar com apenas uma cor, com apenas duas cores, deixem bem limpinho o godê de vocês para as cores que vocês vão trabalhar, ok? Para elas não se misturarem com o resto da aquarela, é bem importante isso. Então vamos lá, gente, eu vou fazer a misturinha
vir aqui, já tô com meu pincel gigantesco aqui. E eu vou pegar o azul que o cliente pediu. Vou pegar esse azul aqui, misturar um pouquinho com o ciano. Esse aqui eu acho que é o azul cobalto, se eu não me engano. Esse aqui é o azul ciano. Misturamos os dois aqui pra dar um azul mais escuro que nem ele pediu. Pronto. E agora que eu já tenho a minha misturinha, o que eu vou fazer? Vou aplicar aqui essa cor bem saturada aqui no cantinho da minha pintura. Então, aonde eu quero que comece a sair essas cores, ok? Então, eu gosto de aplicar bem aqui, rente à pintura. Depois que eu apliquei, a gente tem essa parte aqui mais escura da pintura. Eu vou trazer a água, com muita água mesmo, vou começar a puxar esse pigmento pra fora da pintura. De forma bem livre, gente. Manchou aqui um pouquinho. Quanto mais você traz pra fora, mais você vai retirando o pigmento pra formar esse efeito da aquarela e deixá-la bem livre. Então vai puxando ela pra fora, literalmente trazendo toda essa camada que a gente fez pra fora da pintura. E cada vez que você vai colocando mais o pincel na água, você vai retirando um pouquinho do pigmento. Tentem fazer movimentos mais circulares pra não ficar muito estático, porque exatamente o intuito dessa nossa pintura é fazer uma cor bem livre. Então olha, a gente ficou aqui exatamente como degradê. A gente vem de uma cor mais escura aqui no cantinho, que é bem rente à nossa pintura principal, né, no nosso retrato principal. E com esse movimento de diluir a tinta, aplicando água, retirando o pigmento, a gente vai criando esse degradê e vai fazendo esse efeito bem legal. Tá, mas é só isso? Não. Agora a gente vai pegar com um pincel e com um pigmento bem mais forte também, e vai pegar o próprio pincel já com o pigmento pronto, nem sem colocar na água, e começar a aplicar aqui dentro dessa nossa pintura. Várias pinceladazinhas. Esse efeito aqui, ele vai ficar diferente dependendo da aquarela que você está utilizando. Por quê? O que se chama esse efeito aqui que a gente está observando? É expansão. E dependendo da sua aquarela, pode ser que ela tenha uma expansão melhor do que outra. Ok? Aquarelas que tendem a ser profissionais, principalmente, ela tem uma expansão incrível. Gente, a expansão, a aquarela, ela faz assim, ó. Puff. Ela se espalha, ela vai seguindo toda a água, sabe? É meio que como se o pigmento ele vai se espalhando por toda a parte do papel que contém água. Porém, tem algumas aquarelas, principalmente os escolares, que você vai fazer isso e não vai ter um efeito muito interessante, tá bom? Então, às vezes vai ter a necessidade de você dar uma espalhadinha nesse pigmento para não ficar muito estranho, ok? Aquarelas estudantes, que é o meu caso aqui, que é o caso da Van Gogh, que eu sei que muitas pessoas utilizam também, ela tem uma expansão mais ou menos boa. Não é tão boa, mas ainda é um pouquinho melhor do que as aquarelas escolares, tá bom? Mas eu acho que é um efeito também muito legal, muito interessante. Depois que ela vai secando, a água vai secando, o pigmento ele vai se espalhando cada vez mais, tá bom? Então esse é um efeito que eu gosto muito de fazer também, pra criar esses pontos mais escuros aqui de luz, de pigmento. E também um efeito muito legal é pegar a própria água e fazer um pingo aqui no meio da pintura. E ele vai começar a criar essas manchas que muita gente odeia, inclusive na hora que a gente tá pintando o retrato, mas na pintura assim abstrata, né, quando a gente tá querendo trabalhar com fundos em aquarela, eu acho que fica um efeito muito legal. Outra coisa também que eu faço mais no final, mas eu já vou demonstrar pra vocês aqui, é criar pinguinhos de tinta também, que super funciona. Eu basicamente faço isso, olha, com o próprio pincel eu vou salpicando alguns pigmentos de tinta pela pintura. Eu gosto de fazer isso mais no final, vocês vão ver que no final eu vou fazer mais, mas agora que eu já tô aproveitando que eu vou trabalhar com várias cores, então eu gosto de fazer esse efeito aqui que fica muito legal. E se você acha que, por exemplo, o seu fundo ainda não tá muito escuro aqui na parte rente do retrato que você pintou, você pode voltar aqui e aplicar mais, tá bom? Como a gente tá trabalhando com fundo, não fiquem preocupados de, vai formar mancha, não sei o que, vai ficar feio. Gente, o fundo é exatamente pra dar esse efeito de aquarela, e a aquarela, ela é uma tinta livre, entendeu? Ela é uma tinta dona de si mesma, eu adoro repetir isso porque isso é muito verdade. Então não se preocupem em formar manchas nesse momento. É realmente o momento que você tem que formar manchas, de deixar a aquarela mais livre possível, de fazer o que ela quiser. O que ela quiser fazer, ela vai fazer nesse momento, entendeu? Então é basicamente isso, gente. Agora vamos partir pra segunda cor e ir construindo aqui as outras cores que ele pediu pra fazer nessa pintura. Mas basicamente é isso, gente. Vou mostrar pra vocês aqui com as outras cores, o passo a passo seguindo, e vocês vão ver como é super tranquilo. Inclusive, um detalhe muito importante. Quando vocês estiverem fazendo isso, é muito importante, se vocês forem trabalhar com várias cores da pintura, que nem eu tô fazendo agora, troquem a água de vocês, ok? Troquem a água de vocês. Eu vou trocar a minha agora, porque, olha, ela tá azul, ok? E eu vou agora trabalhar com a cor amarela, ou seja, não combina. Então, vou trocar agora por água pura e eu já volto pra gente fazer a camada em amarelo. Aproveitando que a gente tá falando sobre fundo aqui, eu também vou dar uma dica pra vocês de como fazer um fundo também assim, dessa mesma forma, só que de uma forma diferente. Aqui a gente utilizou a técnica mista, então a gente vai aplicar a nossa camada de tinta no papel seco e depois vai diluindo
essa tinta. Essa é a técnica mista que eu utilizo nos retratos, vocês já sabem disso. Mas vocês também podem fazer esse fundo, que fica muito legal também com a técnica molhada, tá bom? Que também fica um efeito muito, muito legal. Vou mostrar pra vocês aqui como é que vocês podem fazer. Então, olha, gente, pra fazer a técnica molhada, o que é que tem que fazer? Inclusive, na técnica molhada, eu acho que tem que ter um pouquinho mais de agilidade pra o papel não secar muito rapidamente, a gente não formar uns efeitos estranhos, ok? Mas basicamente a técnica molhada consiste em molhar o papel previamente, então umedecer ele. Pode ser que você umedeça muito e aí vai dar um efeito diferente, pode ser que você só deixe realmente o papel úmido, sabe? Não deixe ele realmente molhado. Mas quando a gente quer um fundo aqui, eu vou deixar nem tão úmido, nem tão molhado. Vou deixar aqui no meio, mais ou menos. Então você aplica uma camada aqui de água no papel, sem água pura, sem nenhum pigmento, e depois você vem por cima dessa camada, você vai aplicando tinta, ok? Então vou mostrar aqui pra vocês. Eu quero fazer então a minha camada de amarelo nessa parte aqui. Ai, o pincel ainda tá molhado de azul, gente. Então, olha, gente. Vou pegar aqui então a água, vou aplicar aqui na parte que eu quero colocar o amarelo. Então, toda aqui a parte contornando ele, não esqueça. Também fazendo aqueles movimentos circulares, olha. Então, olha, eu vou querer aplicar o amarelo aqui. Já umedeci toda a área que eu quero aplicar o amarelo. E agora eu vou vir com o amarelo. Vou pegar aqui o nosso amarelo. Eu tô misturando um pouquinho com laranja porque eu não gosto muito desse amarelo. Eu acho que ele é muito puxado pro verde, eu gosto de deixar ele um pouquinho mais quente com laranja. Então, olha, agora que eu já peguei aqui o amarelo, o que eu vou fazer? Eu vou vir literalmente com o pigmento que eu acabei de misturar e começar a aplicar aqui em toda essa parte molhada. E aí a gente volta pro assunto da expansão, Pode ser que quando a sua aquarela tiver uma expansão muito melhor, esse efeito vai ficar muito, muito mais bonito. Mas se a sua aquarela não tiver uma expansão muito boa, esse efeito pode ficar um pouco estranho. Ela pode não expandir e não ficar com o efeito que você queria, de aquarela mais solta. Então, realmente vai depender muito da aquarela de vocês, tá bom? Mas olha, eu tô aplicando aqui e inclusive depois você pode misturar. Então você já pode vir aqui com uma camada de água e já misturar a técnica mista que a gente trabalhou ali. Você pode vir da mesma forma que a gente fez aqui do outro lado. Pode vir aplicando umas camadinhas de tinta de amarelo para dar uma expansão. E eu posso vir aqui já e fazer esses pinguinhos que a gente falou. Então, olha, gente, tá feita essa camada de amarelo. Agora, o que eu vou fazer? Vou continuar seguindo da mesma forma com as outras camadas, ok? Agora eu vou fazer um vermelho, depois eu vou ir pro rosa, depois é mais ou menos o roxo, verde e azul de novo. Porque é a cor que eu observo na referência que ele pediu pra fazer igual. Mas olha, o que eu vou fazer agora? Eu vou trocar a água e vou fazer as outras camadas, tá bom, gente? Mesma coisa, só que eu vou fazer aqui da minha forma que eu gosto de fazer, que é com a técnica mista, que foi dessa forma aqui, com o azul. E depois a gente começa a seguir com as outras cores da mesma exata forma, ok? E agora, gente, que eu meio que terminei a base de absolutamente tudo, eu vou vir agora com algumas cores que eu quero acrescentar. Vou acrescentando também pra formar se eu acho que ainda não tá muito legal, se eu acho que tá faltando cor, se eu acho que precisa de mais pinguinhos. É realmente uma hora, assim, livre de se divertir, de você fazer o que você acha que ainda não tá muito bom na pintura. Eu acho que esse cantinho aqui, ele ficou muito clarinho em relação ao outro lado da pintura, então eu tô escurecendo aqui. Você pode aplicar também salpicar mais na pintura também, se você acha que não tá muito salpicado. Quando essa parte salpicar, inclusive, tem que ter muito cuidado pra não salpicar na pintura, ok? No resto da pintura. Então vocês podem, por exemplo, cobrir a pintura inteira com papel à parte pra poder não manchar essa pintura original, tá bom?
gente, basicamente tá feito o fundo da nossa pintura. Gente, é realmente, assim, um trabalho de camadas, diversão e realmente deixar a tinta fluir, gente. Vocês viram aqui que tem várias manchas nesse processo, mas eu acho que é super interessante. Quando você tá trabalhando com a cor só, é mais fácil esse processo aqui. Eu fiquei com um pouco de dificuldade em alguns momentos, porque a tinta acabava ter que trocar muito a água, então às vezes ficava que a tinta ficava marcada em lugares que eu não queria que ela ficasse marcada. E também ela vai começar a se misturar com outros pigmentos. Eu acho que isso aqui é interessante quando você tá trabalhando com várias cores. Quando você fazer a tinta, ela se misturar. Enquanto ela tá molhada, você aplicar outro pigmento, outra cor, ela vai acabar se misturando e vai formar uma cor misturada das duas cores, sabe? E que eu acho que fica um efeito muito legal também. Mas, gente, é uma coisa muito importante que depois de fazer esse fundo, deixa a pintura secar completamente, tá bom? Ela tá bem molhada, então ela não tá nem perto de ficar pronta. Ela precisa secar completamente pra depois realmente a pintura tá pronta, tá seca, você começa a finalizar. Inclusive, ainda vou finalizar várias coisas aqui nessa pintura em si, em cada uma dessas pessoas aqui, dos doguinhos também, porque ainda não tá completamente pronta. Mas então é bem importante esperarem secar completamente, tá bom? Todas essas partes, porque a gente vai ver muitas partes molhadas por aqui. E aí sim vocês vão ver o resultado final, tá bom? Mas, gente, espero que vocês tenham gostado da explicação de como eu faço o fundo. Vocês viram que é muito fácil, é muito livre. E eu espero que vocês se divirtam no processo, não se preocupem com as manchas. Se acham que não ficou bom de primeira, façam outra vez e vocês não precisam fazer também diretamente na pintura que vocês querem fazer o fundo. Vocês podem treinar a parte, em papéis à parte, essa técnica de expandir a tinta e formar esse efeito da aquarela, e depois vocês vão e aplicam no retrato que vocês querem colocar o fundo em si, ok? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, espero que tenham se divertido, e comentem aqui embaixo outro vídeo que vocês querem ver sobre aquarela, sobre vídeo de arte, enfim, sobre tudo isso que a gente fala aqui nesse canal, ok, gente? Um beijinho pra vocês e até a próxima!